entre o Brasil e os Estados Unidos parece estar cada dia pior. Desta vez, integrantes da gestão Trump chegaram a dizer que o governo Lula mentiu ao fazer 2 anúncios de suposta parceria nos últimos dias. Quem vai trazer os detalhes da notícia é a Júlia Firmino. Chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Júlia, seja bem-vinda. Uma ótima noite a você. Então, conta para o nosso público. Os 2 anúncios, inclusive, são sobre uma alegada cooperação entre os 2 países. Foi isso? Conta para a gente. Bem-vinda. Seria exatamente isso, Caniato, uma alegação de cooperação em relação à segurança, viu? Boa noite para você, para quem está com a gente aqui também no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. Fato é que integrantes do governo dos Estados Unidos disseram que o Brasil exagerou, ou seja, passou do ponto ao anunciar, né, uma suposta parceria recente, algumas supostas parcerias recentes entre os 2 países. A primeira delas teria acontecido ainda em 10 de abril, ou seja, no comecinho desse mês, quando eles tratavam ali do Porto de Santos. As autoridades tanto dos Estados Unidos como do Brasil se reuniram e aí, dentro dessa reunião, estava inclusive o ministro da Fazenda, Dário Duriga. E aí eles estavam discutindo a fiscalização do Porto de Santos, importante porto do país, o principal na realidade. E nessa carta havia, aliás, uma carta na mesa, uma carta de intenções que não foi assinada. Só que mesmo assim, mesmo sem a carta assinada, logo depois da reunião, o governo brasileiro anunciou uma cooperação no combate a armas e também a drogas, uma relação junta, né, entre Brasil e Estados Unidos. O segundo caso, Caniato, teria acontecido em 13 de abril, ou seja, 3 dias depois dessa primeira reunião, quando Lula anunciou a prisão de Alexandre Ramagem nos Estados Unidos e tratou isso como uma cooperação internacional, ou seja, uma relação entre Estados Unidos, Brasil, os 2 cooperando para que essa ação fosse tomada. E aí o governo americano estranhou essa divulgação e Ramagem foi liberado depois de uma outra investigação, liberado logo após isso e está aí nos Estados Unidos livre, né? Os Estados Unidos, inclusive, pediram a saída logo depois desse caso de um agente da Polícia Federal que atuava ali junto do ICE. Tudo isso gerou essa torta de climão, né? Esse estranhamento, de fato, uma tensão diplomática e dúvidas também sobre a comunicação entre o nosso país e os Estados Unidos. Volto com você. Legal, Júlia Firmino trazendo detalhes a respeito dessa situação, né? Uma divergência de informações entre os 2 governos. A Júlia segue acompanhando essas movimentações. Qualquer novidade ela volta aqui na programação. Valeu, Júlia, bom trabalho para você. A gente segue em contato. Deixa eu chamar os nossos comentaristas. Deixa eu passar a bola para o Roberto Mota. O próximo da lista é o Roberto Mota para analisar a situação que envolve a interpretação que os Estados Unidos têm feito das informações divulgadas pelo governo brasileiro. E aí os integrantes da gestão Trump falando que a gestão brasileira mentiu ao anunciar a parceria. Então não tem interpretação de texto aí. Foi informação errada, né? Agora, foi informação errada por incompetência ou porque, de alguma maneira, tentariam colher os frutos de alguma maneira. Deixa eu só receber a rede Jovem Pan, todos conectados com a gente. O Roberto Mota fará a análise dessa informação trazida pela reportagem. Vai lá, Mota. Caniato, o inglês tem expressões maravilhosas. Uma delas é talk is cheap. Traduzindo para português, falar é fácil. O governo do PT é boquirroto. O exemplo vem de cima. As altas autoridades federais não perdem a oportunidade de perder uma oportunidade. E isso é especialmente perverso na área do combate ao crime, porque muitas vezes eles fazem exatamente o oposto do que dizem que estão fazendo. Mas essas pessoas sabem que a regra para os esquerdistas é a impunidade, é poder fazer e dizer o que eles querem, porque de alguma forma que a gente não consegue entender ainda, os petistas que estão no poder estão aparentemente blindados, protegidos temporariamente das consequências dos seus atos, inclusive atos de política internacional. Mas é uma proteção que, evidentemente,
não pode ser eterna. Pois é, deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila trazer a percepção dele a respeito da gravidade desse tipo de notícia, dessa informação. Você, Dávila, a gestão norte-americana negou que fez qualquer tipo de acordo de cooperação com o Brasil, diferentemente daquilo que tinha sido divulgado, né? Mais uma vez, Canhata, está aí uma exemplar postura brasileira de como a política é um instrumento da política partidária e não da política de Estado. Como é possível anunciar alguma coisa sem ter sido assinado, sem ter tido concluído a formalidade de um eventual acordo, uma carta de intenção? Você sai de uma reunião e começa a dar declaração como se aquilo já fosse um fato contado. Veja que imaturidade política. Imagina se o Itamaraty antigo, quando o Itamaraty era assim, um organismo de Estado que defendia os interesses do Estado, acontecia uma coisa dessa. Jamais. Então isso mostra o descaso com as formalidades da diplomacia para se anunciar coisas em nome do país. Você não está anunciando isso em nome do governo, do PT, em nome do Brasil. Veja a vergonha ser desmentido pelo governo, que o que o governo brasileiro falou é mentira. É isso que ele está dizendo. É mentira, não aconteceu, não foi assinado, não foi formalizado. Então isso mostra que a diplomacia é um campo para bravata política ideológica. Não tem nada a ver com a defesa dos interesses brasileiros. Isso mostra como o Brasil está à deriva na política externa, como o Brasil não sabe se posicionar diante aos desafios globais, às ameaças globais. O Brasil só sabe fazer beicinho contra os países avançados, contra as democracias e aplaudir os atos de países subdesenvolvidos, ditaduras do terceiro mundo e aqueles que ele tem afinidade ideológica. É lamentável ver como a diplomacia brasileira descarrilhou completamente em 20 anos de petista.